bem, nosso Frente a Frente com Mauro Girardi, hoje recebendo aqui meu amigo empresário Ricardo Molina. Tudo bem, Molina? Tudo bem, Mauro? Prazer estar aqui com você. E é frente a frente mesmo, né? Frente a frente. É frente a frente mesmo. Aqui não tem onde escapar. Mauro, é muito bom estar aqui, você é um grande amigo nosso e abre sempre as portas pra gente aqui. Quero agradecer e sucesso aí ao Frente a Frente. Eu tenho certeza aí que vamos ter bastante pessoas acompanhando aí as suas transmissões aí. Tudo bem, Molina, vou começar a falar um pouquinho, né, sobre, deixa eu ver, hoje você está de bom humor. Vamos começar falando de basquete, né? Basquete. Vamos deixar a política mais um pouquinho para o final, porque tem um monte de perguntas interessantes para fazer para você. Fique à vontade. Sobre política. Fique à vontade. Agora, com basquete, que é um outro segmento do Molina, né? É a paixão. Paixão Nacional Basquete. É a paixão. E aí, como é que anda? Basquete feminino, você é presidente da confederação, e aí? Nós estamos como presidente da Liga de Basquete Feminino, que é responsável pela organização, né, do basquete feminino no Brasil. Estamos aí prestes a começar a temporada 2022. A tendência aí, nós tivemos ano passado 8 equipes, a tendência esse ano é 10 equipes. Muito bom isso. Transmissões em TV aberta, TV fechada, todos os jogos transmitidos via web. Então, eu acho que nós conseguimos fazer um trabalho bem positivo com a LBF, fazendo uma estruturação muito grande, né? Em termos de seleção, a seleção brasileira agora em fevereiro disputa o pré-mundial, que vai ser na Sérvia. Sim. E classificando para o Mundial em setembro, vencendo aí, conquistando a vaga dela no pré-mundial, ela vai para o Mundial em setembro. E a LBF ela começa sempre dia 8 de março, Internacional da Mulher, e acaba sempre na última semana de agosto. Então está indo muito bem. Para a gente recordar, nós assumimos a LBF há 4 anos atrás, nós tínhamos 6 equipes no campeonato, não tínhamos transmissões de televisão, não tínhamos transmissões web, estava uma situação muito complicada. Então, o nosso trabalho foi realmente reconstruir essa parede, embora a LBF é muito nova, né? São 12 anos de entidade, e nós assumimos aí com 8 anos, mas creio que a gente tem feito o que pode ser feito pela modalidade, e mais importante que isso, viu, Mauro, é deixar legado, né? No momento que amanhã a gente não possa estar mais na LBF por algum motivo, a gente deixou um legado que as pessoas possam dar continuidade, que é um grande problema no esporte brasileiro, é a questão da gestão, que o cara assume, quando ele sai, o outro que assume não dá continuidade, começa do zero de novo. E também o que se viu nesses últimos anos, né? Nas últimas décadas, é aquela coisa, né? Roubalheira em confederação, em federação, o negócio ficou feio. A Confederação Brasileira de Basquete, ela passa até hoje por o Gui Peixoto assumiu há 5 anos e pegou uma confederação totalmente endividada, quebrada. Né? Eu falo sempre com o Gui que ele está até hoje amassando barro, porque ele está ainda colocando a casa em ordem de uma confederação que foi completamente arrebentada, né? Então isso é o mal, né? E aí a gente vê essas pessoas impunes, isso que machuca, né? Eu acho que todo dirigente esportivo, presidente, ele que tinha que ter essa responsabilidade no seu CPF, né? Porque para criar a dívida ele que cria, né? Então ele tem que responder por isso. Mas enfim, hoje nós temos na confederação uma situação muito melhor. O basquete, que já foi a segunda modalidade do país, caiu ao longo do tempo em função das gestões que nós tivemos anteriores, e nós estamos trabalhando para que a gente volte de novo a ser a segunda modalidade. O que houve com o basquete no meio desse caminho, né? Que a gente lembra que o Brasil sempre teve boas equipes de basquete feminino, né? Isso desde a época de Heleninha, Marilena, Norminha, Elzinha, depois veio a geração da Paula, Hortência, depois a Janete, e hoje? O basquete, que nível está o basquete hoje? O basquete feminino brasileiro, ele é muito mais vencedor do que o basquete masculino brasileiro. Sim. Foi campeão mundial, enfim. Tem um histórico de vitórias muito maior, né? Mas ao longo do tempo, como eu disse, você teve uma geração última de Paula, Hortência, Janete por último aí, e aí aos poucos nós tivemos somados a isso umas péssimas gestões, e naturalmente quando você tem uma péssima gestão, você não tem uma seleção
conquistando títulos, o que acaba o incentivo da criançada. Então, quando a criança ela olha para fazer um esporte, ela vê o vôlei feminino sendo muito mais apreciado por todos, ela vai para o vôlei. Sim. E aconteceu com o basquete. O basquete foi se deteriorando pelas suas gestões. Naturalmente, não foram feitas novas paulas e novas hortênsias, assim podemos dizer. E acabou esse ciclo de renovação. E foi cada vez mais diminuindo isso. Então, nós precisamos voltar a fazer categoria de base, colocar a seleção num patamar mais alto possível. Você me respondendo, você me perguntando da América do Sul, acho que o Brasil continua sendo a grande potência da América do Sul. Eu acho que tem chance de buscar essa vaga no Mundial. E à medida que a seleção começa a construir um espaço novamente, essas crianças vão ter um espelho para onde olhar. Poxa, eu quero jogar que nem a jogadora tal. Então, é necessário isso. E a LBF está bem no meio desse caminho. Tá. Porque eu só faço o campeonato adulto feminino. Eu não faço categoria de base. Por quê? Porque a confederação me dá a chancela para fazer só o adulto, de clubes. Então, por exemplo, no último campeonato sul-americano que o Brasil foi campeão, depois de muito tempo, inclusive ganhando dos Estados Unidos, 11 jogadoras das 12 eram da LBF. Tá. Então, as mudanças que a gente fez no calendário também traz com que as jogadoras possam vir jogar a LBF e entregar ela para o Zé Neto numa situação, que é o técnico da seleção, numa situação de competitividade. O que a gente observa, Molina, por exemplo, você cria uma estrutura de basquete feminino em determinada cidade. Dá o exemplo da Americana. Sim. Teve aquela época, aquela fase da Unimed, não é? Que teve um basquete de excelência. E de repente você perde toda aquela estrutura e o que vem de baixo. Desestimula, por exemplo, aquela criançada. Você tinha, além da equipe principal, né, valorizando também as equipes de base. Daí acabou o basquete de Americana, foi, não sei, para Campinas, sei lá para onde foi. E quando sai daqui, ou vai para outro estado. Não tem como você, sei lá, determinar, fechar, não deixar que uma equipe se dissolva por inteiro? Olha, eu posso falar com propriedade porque quando eu você foi o responsável. Fui contratado para trabalhar na Unimed, na área comercial, como superintendente. Eu pedi que voluntariamente eu pudesse assumir o projeto da Unimed, que era um projeto maravilhoso. Sim. E naquele momento só tinha o projeto social em Americana, com umas 200 crianças, e não tinha categoria principal, e exatamente o que você falou. E aí eu pedi para que a gente pudesse voltar, né, essa equipe principal através de parcerias, né, junto com a Unimed, tem outros parceiros, e vários fizeram isso com a gente, foram várias empresas que nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto. E aí nós voltamos uma categoria principal e levamos o projeto social, que era só em Americana, para Santa Bárbara e Nova Odessa. Aí nós aumentamos para 1.500 crianças nas 3 cidades, porque nós tínhamos uma equipe muito competitiva. Então as crianças iam ao ginásio para tirar foto com essas jogadoras, que é o que você falou, é o espelho, né? Só que o grande pilar desse projeto era a lei de incentivo da cidade americana, né? A lei de incentivo do SSQN. No momento que toma-se a decisão, inclusive numa situação, nós estávamos no meio de um projeto muito grande, de não ter mais a lei de incentivo, você desconfigura todo um projeto. E por que acabou essa lei de incentivo? Mauro, com exceção do futebol, que aí nós estamos falando de negócio, nós estamos falando de resultado, de grana, o esporte amador ele precisa muito de parcerias. Sim. Seja com empresa, seja com prefeitura. Então foi um momento que a Americana ela passava por uma situação financeira difícil, foi quando o prefeito Omar Najar assumiu. E também houve um entendimento do jurídico da cidade de Americana de que seria uma lei inconstitucional, né? E por isso foi suspendido a lei municipal da cidade americana do SSQN, que não só ajudava o basquete, ajudava mais de 35 modalidades na cidade. Então, se você não tem esse tipo de incentivo, dificilmente você consegue manter um projeto nesse nível. Eu posso dizer pela própria Liga, que é uma instituição nacional e tem suas dificuldades quanto ao patrocínio. Então, infelizmente, nós precisamos conscientizar os municípios, e precisa entender isso, que o esporte não é somente uma diversão, mas é uma ação social diretamente de inclusão. Hoje eu fico muito preocupado que as crianças ficam no celular e as crianças não têm aonde praticar um esporte, uma escolinha, de qualquer modalidade. Sim. Hoje você só tem futebol, mas não tem do basquete, do vôlei. Então,
nossas crianças estão sendo afastadas do esporte. E para mim isso é péssimo. Eu fui criado dentro do esporte. Então para mim isso é péssimo. Então não é só uma questão de time, é uma questão de ideal, é uma questão de social e que eu acho que os municípios precisavam repensar. Você me colocou que tinha envolvido nas 3 cidades americanas, Santa Bárbara e Nova Odessa, 1.500 crianças. Sim. E o que aconteceu com essas crianças? À medida que o projeto ele foi descontinuado, o adulto, isso foi automaticamente também implicando nas outras, no social. Aqui em Nova Odessa, a gente tinha uma parceria muito bacana com o Eduardo Mota, que na época ele trabalhava na frente da área de esporte, e nós trouxemos o projeto para cá. Uhum. Então, à medida que isso foi desconstruído praticamente ao todo. Depois dissolveu o projeto. Depois eu acabei saindo da Unimed em 2014 para assumir minha empresa e eu não sei necessariamente qual foi a continuidade. Mas eu fico muito triste, porque era um momento, eu acho que mágico, da nossa região com relação ao basquete. A gente levou a cidade americana para disputar Sul-Americano, foi 2 vezes campeão sul-americano. Então nós fomos reconhecidos americana como o melhor basquete do continente sul-americano. Né? Então foi um momento muito importante e isso que me credenciou justamente a assumir uma LBF. Isso que me levou a que as equipes pudessem, Molina, assuma para a gente rever toda a Liga de Basquete Feminino. Muito bem. Estou aqui com o Ricardo Molina, frente a frente comigo hoje. Frente a frente. Frente a frente, hein? Não tem como escapar. Maurão, eu queria, não posso deixar de te agradecer que você, muito antes do Molina se envolver com política, você é um cara que sempre me ensinou muitos caminhos daqui da cidade, quando eu ainda estava chegando na nossa região. Então eu te agradeço. A gente de vez em quando liga, bate um papo, troca ideia, você fala, e aí? Como é que tá a coisa? Então, obrigado, irmão. Obrigado pela oportunidade. Você aqui sempre é bem-vindo, além de tudo é nosso amigo, parceiro. Molina, 10 equipes agora 2022 na Liga, né? Isso. Quais os estados envolvidos? Olha, nós temos, vamos começar lá embaixo, né? Nós temos Blumenau, então tem Santa Catarina, aí você tem Itu, Araraquara, Campinas e Catanduva. Então, aqui E Santo André, São Paulo, dá 2. Certo. Aí você tem LSB, que é o Rio de Janeiro. Aí você tem o Sport Recife, que já é o Maranhão, dá 4. Aí você, Sport Recife, que é Pernambuco. Aí você tem o Maranhão. Que continua, né? O Maranhão já... Continua. Aí você tem Sorocaba, acho que dá 4 ou 5 estados aí. Assim, 4 estados. Então, isso é prazeroso, né? Para ter uma ideia, Mauro, o máximo de equipes que a LBF chegou até hoje a ter, em 12 anos, foi 11 equipes. Então nós assumimos com 6, e mais do que número de equipes, viu, Mauro, é ter uma LBF competitiva. Sim. Então em 11 edições que nós tivemos, 11 nós foi 10, porque uma nós não tivemos por causa do Covid, nós tivemos 6 equipes diferentes campeãs. Beleza, né? A 7ª foi Itu agora. Dessas 7 equipes, 4 títulos de americano. 4 títulos da cidade americana, que parou em 2017. Ainda mantém a hegemonia, né? O bicampeonato, o Maranhão foi 2 vezes campeã, Santo André, Sport Recife, Americana, a cidade de Itu. Então, assim, não existe um equilíbrio muito grande. Né? Você pega no masculino, você vê muito Flamengo e o Bauru, enfim. Agora a gente pega no feminino, nós temos 7 campeões em 10 anos. Para a gente competitivo, isso é muito importante. Mas aí existe aquela coisa de você equilibrar as equipes ou quem tem mais dinheiro se fortalece de uma forma diferenciada? Isso que foi muito legal, que quando nós assumimos, né, nós tínhamos equipes, acho que você lembra lá atrás que a grande equipe era Ourinhos, né, que investia muito dinheiro, né? E a LBF ela passou por alguns momentos. Então teve um momento que o Sport Recife era um time muito forte financeiramente. E depois o grande time que ficou muito forte financeiramente foi o Maranhão. Né? Inclusive nessa edição de 2021, o Maranhão era uma das equipes favoritíssimas. Por quê? Porque ela trouxe investimento muito alto. Porém, ela ficou na semifinal. Então, o que está desmistificando no basquete feminino é que não necessariamente quem tem o maior poder vai ganhar. Porque o basquete é um esporte muito coletivo, de grupo, que se você encaixar muito bem, você consegue trazer resultados fantásticos. Eu vou dar um exemplo. No playoff, nós tivemos
de primeiro a oitavo, uma classificação para jogar primeiro contra o oitavo. O Blumenau ficou em 7º colocado. E o Blumenau foi vice-campeão da LBF. Tá. Perdendo apenas para Itu. Então, isso está desmistificando, porque está muito igualado o nível de jogadoras. Né? Nós não temos Paulas e Hortências, então é muito igualado. Então está prevalecendo o técnico, está prevalecendo o planejamento da equipe, está prevalecendo a continuidade da base que tinha anteriormente, no sentido de manter a equipe. Então, isso é bom, isso mostra um pouco de mudanças aí. O voleibol, por exemplo, tem um certo limite de atletas estrangeiros que você pode colocar na sua equipe, né? No feminino existe isso? Tem jogadoras de outros países atuando aqui no Brasil? Sempre quando a gente vai começar um campeonato, nós reunimos todas as equipes e junto decidimos o regulamento. Tá. Tem uma parte do regulamento que chama estrangeiras. Nós temos duas formas de chegar, né? No masculino, se eu não me engano, ele permite 4 estrangeiros em cada equipe. Na LBF, nós temos assim, ó, até 10 equipes, nós autorizamos 2. Tá. Acima de 10, 11 equipes, por exemplo, se acontecer de ter 11 equipes, nós vamos ter 3. Porque cada estrangeira que você coloca, você perde a chance também de ter uma brasileira jogando no campeonato, para desenvolver a brasileira. Mas também nós precisamos entender que nós não temos um nível para ter só brasileiras. Então, todo ano nós recebemos estrangeiras e a grande maioria dos times utilizam dessa cota de poder colocar, por exemplo, 2 estrangeiras em cada time. Então, todo ano vem jogadora americana, argentina, mexicana, enfim, vem de todos os países que jogam LBF. Inclusive, já alguns times anunciaram agora contratação, então isso é muito legal. Quando você fala em americana, vale aquelas que jogam no basquete profissional? Vale. Qualquer jogadora. Tem um peso, né? Quando você traz uma jogadora americana, você traz uma jogadora. Mas você vai conseguir ter o resto da equipe, porque é muito caro. Você vai trazer uma jogadora dela. Aí você tem uma jogadora, aquilo que eu falei do coletivo. Ela vai ganhar sozinho o campeonato? Tem jeito, né? Então, tudo isso tem que se pesar na hora de você montar um elenco. A gente fazia muito isso americano, né? Nós precisamos trazer uma jogadora, mas que seja... Nós temos condição de que ela seja titular para fazer a diferença, mas não comprometa o time como um todo financeiramente. E aí nós trouxemos Paula Ferrari, que era uma grande jogadora do Paraguai, nós trouxemos Ronica, uma jogadora americana, enfim. A Melissa Greta, que hoje é uma das maiores talentos do futebol, do basquete mundial, que é da Argentina. E assim você vai configurando a equipe. Muito bem. Aqui Ricardo Molina falando com a gente a respeito do basquete feminino. Data para início do campeonato? 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Sempre dia 8 de março até o final de agosto. Com ou sem pandemia, o campeonato está aí, por enquanto, né? Nós temos uma reunião, inclusive, já com as equipes semana que toda semana agora nós mantemos reunião. Essa questão de online ajudou muito, né, Mauro? Antigamente a gente fazia muito essas reuniões presenciais. De já entender que nós vamos andar conforme for a pandemia. Se precisar parar, nós vamos parar. Se precisar andar, nós vamos andar. Mas nós vamos seguir todos os protocolos que forem exigidos. Não tenha dúvida nenhuma. Tudo bem, vamos dar um intervalinho. Eu já volto aqui com o Ricardo Molina.
Tanta coisa mudou em tão pouco tempo. Onde estamos? Olhe ao redor. O que é preciso para ser ótimo? Para ser rápido, maior, eficiente? O que é necessário mudar? A inovação se tornou padrão e é especialmente simples. O simples ultrapassou os limites. Inovação é encarar o desconhecido, reconhecer as diferenças, porque só a grandeza pode impulsionar a perseverança. O Grupo Aro sabe a importância de cada interação, de cada movimento. Estamos transformando empresas na maneira como elas são, na maneira como evoluem. Seguiremos gerenciando, protegendo e conectando negócios e pessoas. Grupo Aro. Conexões de valor. Bem, de volta aqui, meu frente a frente, hoje recebendo empresário, político, dono do basquete brasileiro, Ricardo Molina. Esse é o cara. E aí? Vamos falar de Covid, de tudo, né? Olha, como é que anda as empresas aí? Você que mexe com a área da saúde, né? Tem a Clarion, que é uma empresa que vende seguro, vende plano de saúde. plano de saúde, o que mais que vende? O Mauro, plano odontológico, enfim. Você tocou num assunto que é assim, a Claro é uma empresa que ela comercializa planos de saúde, odontológico, seguro de vida. Nós temos nossos parceiros, né? Unimed, Bradesco, Sul América, e nós temos as empresas, né? E nós, com o nosso conhecimento, a gente pega o que a empresa precisa, busca no mercado e apresenta para a empresa as melhores alternativas. Sim. Mais do que isso, o que eu quero falar é a questão do pós-venda. Que é uma coisa que nós compramos essa briga. Nós temos uma orientação na nossa empresa que eu não quero que o nosso cliente vá para 0800. Então, aquele que comprar através da Clarion, eu não quero que esse cara fique em 0800, porque isso ainda mais na área de saúde, isso é muito ruim. Né? E nesses 2 anos de pandemia, uma área que trabalhou muito na Claro foi o pós-venda. Por quê? Porque mesmo as pessoas que estavam com planos de saúde, Bradesco, Sul América, Unimed, Einstein, Sírio, elas tiveram dificuldade de conseguir a sua internação, a sua UTI, fazer seu exame de Covid. E aí, nesse momento, que ela tem a retaguarda da nossa empresa. Então, o que é essa retaguarda? O médico pediu um encaminhamento para uma internação e ele ligar para a gente e falar, eu preciso de uma internação. E a gente ter que ligar para o hospital, enfim, abrir lugar para que essa pessoa possa ir. Então, eu até falei para as meninas que trabalham com a gente esses dias,
que talvez elas não entendam o tanto de vidas que elas salvaram. Porque acaba sendo meio que quase no DNA da coisa, e elas não percebem quantas pessoas que eu lembro que ligava lá e fala, eu preciso de uma UTI. E aconteceu até mesmo no Sírio, no Einstein, de não ter vaga no Sírio, no Einstein, naqueles momentos de pico. Né? E as pessoas precisaram se internar e querer utilizar do plano que ela comprou. Claro. Então, nós vimos isso com muita apreensão. Nós atendemos hoje mais de 150 empresas aqui só na nossa região. E nós vimos a apreensão de todo momento. Hoje, é um momento crítico, mas é um momento um pouco diferente. Porque antes da vacina, nós tínhamos uma situação que a pessoa ela tinha o Covid e você não tinha uma forma de combater se não fosse através dos remédios, as medicações tradicionais que foram determinadas pela medicina ou pelo próprio médico. Então, automaticamente gerava internação e automaticamente gerou muito óbito. Né? O que a gente tem visto agora, em todos os hospitais, públicos e privados, a entrada, que eu falo entrada, é a frente do hospital muito cheia. Qualquer um. Você pode ir, tá abarrotado de gente. Só que, felizmente, não está se convertendo em internação, a grande maioria. Né? Primeiro, eu acredito muito, pela nossa experiência do dia a dia na área de saúde, que muito deve ser a proteção da vacina. Porque o número de internação que acontece, a grande maioria é para as pessoas que não vacinaram. Então, eu entendo que a vacina já mostra um pouco do seu efeito. Então, e aí você junta com isso a tal de uma influenza H3N2, que veio nesse pacote todo. Mas eu vejo hoje meio fora de época, né? A linha de frente, há 2 anos atrás, era principalmente a questão de UTI. E hoje, a linha de frente nos hospitais é as pessoas de frente mesmo, é o atendimento ambulatorial, é o atendimento onde precisa passar pelo médico, precisa fazer o teste, precisa fazer a medicação, precisa fazer a orientação. Felizmente, no internações... Diminuiu muito. Nós voltamos a ter, mas diminuiu. E o que mudou em relação a medicamentos? O que mudou com relação a medicamentos? Não medicamentos. Você não tinha medicamento. Você não tinha nenhum combate. Também não tem, né? Teoricamente... Específico ainda, a Pfizer lançou um medicamento agora aí que Sim. custa $300 uma caixa. Aí você vai ver a composição dele, sabe o que é? Ivermectina. Que é o que já tinha lá. Olha, Então, tinha que desmistificar muita coisa. Eu sou, pelo menos particularmente, eu vejo a vacina com muitos bons olhos. Não, claro. Eu tive a oportunidade de já estar na terceira dose, nós estávamos aqui fora do ar discutindo sobre as nossas crianças, se vacina ou não vacina. Lá, juntamente com a minha esposa, nós decidimos pela vacinação do meu filho, que tem 6 anos. Então, eu acho que é um momento que acaba sendo apreensivo, principalmente para quem não teve a Covid. Mas eu acho que a vacina, para quem tomou as doses, ela vem numa proporção menor. Isso é a regra, mas tem todas as suas exceções. Não garante que você não vai ter o Covid, entendeu? Não. Eu acho que até você atingir, como quando se fala da questão do rebanho, né? Eu acho que é isso que vai determinar, sabe? Quanto mais gente pegar, a tendência da pandemia é se diminuir. Segundo os entendidos, a partir de março nós vamos ter praticamente o fim da pandemia. Depende muito como vai estar o carnaval, né, Mauro? Se houver carnaval aqui, teoricamente, na primeira semana de março, aí a tendência é dar uma subida como foi o final do ano. Isso aqui é muito do reflexo do final do ano. Mas você veja... E aí como é que você me perguntou das empresas, né? Que a gente tem contato diário. As empresas mantêm uma cautela, né? A princípio, eu não tenho informação de ninguém que tenha restringido, né, o trabalho ou diminuído a escala do trabalho, mas o empresário esse ano, já mudando um pouquinho de assunto, o empresário esse ano é uma situação bem complicada, porque ela tem essa questão da volta desse movimento, a continuidade da pandemia, um momento econômico bastante complicado, com inflação, com uma situação muito difícil, e uma instabilidade política, né? No momento que você tem uma campanha eleitoral, neste ano, polarizada, isso assusta o mercado investidor, né? Não só o mercado investidor
Basta a gente sair na rua, na hora que a gente entrar no nosso carro, a gente vai pagar mais caro pelo combustível. Se a gente for no mercado, a gente vai pagar mais caro, está pagando mais caro pela nossa comida. Mas isso é um problema mundial. Mundial. Todos Mas ela os se acentua. países estão com altos índices de inflação. Mas eu acho que ela se acentua pelo momento político nosso de Sim, eleição. claro. Aí você pega a questão da gasolina, dos combustíveis, quem determina o preço do barril? É a OPEP. Sim. Barril, o ano em 2020, custava 23 dólares. Hoje está custando quase 100. É. E segundo os entendidos, chega a 100 logo, logo. Então, mas E é... aí como é que você vai... Aí eu pergunto para você, o que o álcool hidratado tem que ver com a gasolina? Nada. O álcool hidratado, fornecimento brasileiro, das usinas. Só que tem um detalhe, se você jogar o preço do álcool lá embaixo, e todos os veículos são flex, não vai ter álcool para ninguém. Mas também... Não tem, e é só o Brasil que produz. Aí você vai gerar um desabastecimento. Um desequilíbrio, né? Desequilíbrio. Mas é um momento... eu concordo que é um momento difícil mundial, né? É um momento difícil mundial que não está Agora, fácil para ninguém. ninguém. Pegou o Brasil, que foi a questão do Covid, que foi totalmente polarizado politicamente. Foi. Não é? Se fez muita política em cima do Da Covid. vacina. Porque não tem vacina, mas prova isso que o Brasil hoje é um dos países que mais vacinou e continua vacinando E não é fácil, né, Mauro? comprando. E não é fácil, né, Mauro? Porque Você uma tem coisa 200 e tantos milhões de você é habitantes. vacinar a Itália, a Espanha, Portugal, que outra tem. coisa é vacinar 230 milhões de pessoas. Isso é E o tamanho do país. a logística disso, É né? uma logística absurda. Nós que estamos de pé ainda, nós temos que agradecer muito diariamente pela oportunidade de ter Com continuado. certeza, Né? né? E continuar a batalha aí. Eu acho que agora, mesmo com o Omicron aí, essa pandemia, o que não pode é voltar atrás, sabe? De fechar tudo de novo. Eu também não concordo. Eu acho que a economia ela tem que girar, de uma certa forma. Não adianta você segurar, vamos fazer lockdown, isso aí não vai resolver nada. Inclusive, já foi provado que não resolveu. Inclusive, antes de estar aqui, eu tive numa reunião onde me perguntaram opinião sobre volta às aulas. Eu falei, tem que ser normal. Sim. Isso é uma coisa que a gente ainda não entendeu o tamanho do buraco que vai ser. Porque eu acho que tem que ser normal, com as devidas cautelas, proteções, mas é assim. O reflexo vai ser daqui a alguns anos. Você Mauro, está criando uma geração aí... Talvez nós não vamos entender o tamanho desse reflexo, porque foram 2 anos praticamente perdidos. E a gente sabe que passou pelo estudo o que significa. Porque foi aula online. Não é a mesma coisa. Nós vamos passar esses 2 anos dessa geração... Vai custar caro. Muito. Porque nós temos hoje uma situação já que nós temos um desempregado muito alto, mas nós temos também uma falta de qualificação muito alta. Com certeza. Muito alta. Então, você imagina você agora carregando isso que você vai chegar lá na frente nesse momento. Então, essa parte da educação que a gente não sente agora, que a gente vai sentir isso mais à frente, é uma das que mais nos preocupa com relação ao futuro do Brasil e o impacto de tudo isso. Sim. Além das pessoas, claro, que deixaram, perderam a vida pela Covid. Mas a educação, eu sou a favor que as crianças voltem à escola, com as precauções devidas, com as organizações, álcool gel, enfim. Mas que elas voltem para as escolas. A gente não pode perder mais um ano escolar com essa criançada. E eu não vejo, poxa, mas então volta para a escola e morre? Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que dá para administrar essa situação e voltar para a escola. Tanto é que os estudos comprovam que a criança é o que menos tem a possibilidade de Exatamente. pegar o Covid e ter um estado agravado de saúde. Sim. Então, eu acho que não tem mesmo. A coisa tem que ser aberta. Isso aí. Vai para a escola e vamos ver o que vai dar. O que você não pode ter realmente é segurar mais esse povo dentro de casa. E se criou um problema psicológico também. Né? Você viu o aumento que teve de pessoas com depressão, com síndrome de pânico e com outras doenças psicológicas, psiquiátricas, até psiquiátrica, índice de suicídio, e uma série de coisas, que foi tudo por quê? É o medo, não é? Concordo. Ficou aterrorizado de uma tal forma a população
E o camarada, sabe, se viu perdido, não saía de casa, abria a janela, o Coronga vai te pegar. Criaram-se... E agora em janeiro, muitas pessoas, pode. claro, que estão passando por gripe e tal, mas tem muitas pessoas muito mais assustadas do que com o próprio sintoma. Exato. E segundo os estudos, o Molina, quanto mais medo, pavor, você perde os anticorpos. Sim. Sabe? Você fica mais suscetível Mais refém. a pegar realmente. Sim. Por quê? Porque abaixa a sua imunidade. O próprio pavor, o medo, toda essa situação te deixa numa situação psicológica totalmente desfavorável. Espero que a gente saia logo disso, né? Com certeza, né? Vamos ter que tocar o barco Vamos tocar o barco. e ir embora, porque senão não vira. Agora, com relação aí à pandemia, as empresas, o desemprego, muita gente parou de pagar convênio, né? Foi. Teve uma queda brusca nisso? Olha, eu posso dizer assim, eu vou falar mais pelas empresas, tá? Porque é o que a gente tem uma atuação maior. As empresas, poucas empresas abriram mão de ter o seu plano, principalmente agora. Né? Então as empresas elas não renunciaram ao plano, mas aconteceu algo que a gente nunca tinha visto. Teve empresas que cancelaram o plano por não ter mais atividade da empresa. Fechou. Então isso é uma coisa que eu pouco vi nesses 20 anos de mercado na área de saúde. Uhum. Que logo, uma fechava aqui, outra fechava ali, mas abria 3, abria 4 e uma compensando pela outra. Eu vi empresa que, olha, nós vamos ter que cancelar. Mas o que aconteceu? Não, nós paramos a atividade. Não tem mais. Né? Principalmente a parte de restaurantes, aconteceu muito essa situação. Então, as empresas tiveram isso. O que começou a despertar mais na população foi justamente o seguro de vida. Uhum. Né? Dois pontos muito importantes que aconteceu, Mauro. Primeiro, que a própria empresa fez questão de entender um pouco mais o que cobre o meu plano de saúde. Eu vou ter direito à cobertura do quê? Então, nós tivemos muita atenção a essas pessoas, de ter muita conferência com uma diretoria inteira de uma empresa, a gente do outro lado explicando ponto a ponto o que cobre e o que não cobre. Porque o empresário, normalmente, ele contrata o plano, põe na gaveta e sabe que o dia a dia a coisa anda. Claro. Mas ele ficava antenado, mas vai cobrir um Covid? Mas se acontecer isso, vai cobrir? E isso aconteceu também no seguro de vida. Tem pessoas que, infelizmente, perderam a vida. E aí o Covid cobre, não cobre? Né? Num primeiro momento, a SUSEP, a Superintendência de Seguro Privado, era muito clara. O seguro de vida, ele não faz cobertura de pandemias. Uhum. Né? Mas uma sensibilidade das empresas, elas, independentemente, começaram a fazer essa cobertura lá atrás. Né? Hoje, todas praticamente fazem a cobertura da morte por Covid. Mas isso começou a despertar nas empresas um detalhamento minucioso de coberturas. Que é esse ponto fino mesmo. Isso aqui cobre. Porque são coisas que a gente não estava acostumado. Não. Então, isso foi um ponto que mudou um pouco a rotina do atendimento nosso com relação ao que era sempre padrão e tradicional. Agora, com relação aos planos de saúde, né? Aos hospitais, eles também tiveram uma facilitação nessa negociação? Em que sentido? Houve, por exemplo, você pega lá um determinado plano de saúde, né? Dá um exemplo aí, Bradesco Saúde e uma outra qualquer. Houve uma margem boa para você também negociar com esse povo? Teve dois momentos. Baixar um pouco a prestação? Como é que ficou? De novo. Porque tem muita gente que se encontrava, olha, infelizmente eu não tenho mais plano de saúde. Olha, eu vou falar justamente dois momentos. Eu vou falar com foco empresa, tá? Não vou falar do plano pessoa física. Teve dois momentos. O primeiro momento foi a flexibilização das empresas. Então, cada operadora, cada seguradora tem sua política, né? E onde que a Clarion entra? Em negociar para o cliente o menor reajuste possível ou, se possível, reduzir preço. Tá. Então, nos clientes, nas seguradoras que a gente tinha com relação às empresas que a gente já tem, nós tivemos essa flexibilidade, esse entendimento de que não era suportável fazer uma situação onde teria uma elevação de custo. Porque a partir do momento também que você tem um aumento de Covid, você tem uma redução de cirurgia eletiva.
que é cirurgia eletiva? Cirurgia programada. Sim. Então, a cirurgia programada foi suspensa. Então, teve muita utilização que ela caiu. Então, a renovação do contrato é baseada na utilização do contrato, do plano. Uhum. Então, aí um pouco do conhecimento nosso fala, tudo bem, teve o atendimento do Covid, mas me mostra aqui a utilização também que você deixou de ter. Então, nós conseguimos demonstrar para as operadoras que era necessário flexibilizar. Ponto. Num segundo momento, a Agência Nacional de Saúde veio e falou assim, não se aplica mais reajuste de período tal a de período tal. Esse reajuste agora vai ser parcelado. Então, muitas empresas do ano passado não sofreram reajuste, porém, naquele período mais crítico, por determinação da Agência Nacional de Saúde, e agora tem pago parceladamente o impacto do ano passado. Uhum. Então, nós tivemos 2 momentos bem distintos. Isso serviu para que a coisa continuasse, né? Porque para quem não está no dia a dia de saúde, nossa, o meu plano de saúde agora vai gastar muito. Primeiro, quando você tem um plano empresarial, você tem uma coletividade. Sim. Então, você tem uma gestão de risco. Tem pessoas que não usam plano, tem pessoas que usam plano. Tem as pessoas que utilizaram mais por causa do Covid? Tem. Mas eu volto a dizer, teve também uma grande redução de cirurgias programadas, que são alto custos. Os próprios consultórios mesmo, para atendimento normal, muitos fecharam. Sim, teve uma queda sensível. Sensível. Então, isso tem que ser avaliado em termos de avaliação de contrato. Então, com isso, a gente mostrou para as operadoras, não, peraí. E aí nós conseguimos muita flexibilização, muita redução, muita reavaliação de contrato, entendeu? E nós conseguimos fazer, nós não tivemos nenhuma baixa de contrato nesse período. O que nós tivemos foi sim um trabalho muito atuante com relação ao pós-venda, no sentido de orientação às empresas de cobertura, até porque o funcionário cobra, né, Mauro? Sim. O funcionário fala, poxa, eu tenho cobertura aí, se eu tenho, o que eu faço? E você imagina uma empresa, num momento tão difícil, abrir mão de um plano de saúde para o funcionário, É difícil. afeta ela, né? É, Porque se ela não tiver um tratamento adequado, afeta a produção dela, né? claro. Tenha dúvida disso. Tudo bem, está aí Ricardo Molina, empresário da área da saúde também. Valeu, chefe. Obrigado. Tudo de bom? Valeu. Falei aqui frente a frente hoje com o meu amigo, empresário e agora pré-candidato, Ricardo Molina.